antes de começar o episódio de hoje, eu quero apresentar e agradecer com muito carinho os nossos patrocinadores, que acreditaram nesse projeto desde o início e tornaram o consultório aberto ainda mais especial. A começar pela Cerrado Chic, uma loja que eu simplesmente amo. Com curadoria impecável em peças de decoração, móveis e itens exclusivos. Foi a Cerrado Chic que assinou toda a ambientação do nosso cenário. Com bom gosto, originalidade e aquele toque que faz toda a diferença. Para você que está nos acompanhando, tem 10% de desconto exclusivo na Cerrado Chic, para que você possa transformar os seus ambientes com elegância. O QR Code já está aqui e o link já está aqui na descrição. E agora vamos para o episódio de hoje do Consultório Aberto. Hoje eu abro a porta do consultório para a Maristela. Uma satisfação recebê-la aqui e por um motivo muito especial. Eu precisei de fisioterapia quando eu tive um derrame pleural. E só ali eu fui entender o que era fisioterapia, Sim. porque até então nunca tinha feito. E aquelas bolinhas chatas que a gente tem que ficar soprando. E foi graças a uma fisioterapeuta que eu consegui realmente estar aqui também, porque Sim. se não tivesse essa recuperação, né, do meu pulmão. Então, muito obrigada aí a todos os profissionais da fisioterapia, que muitas vezes, sabe, Maristela, eu acredito que as pessoas ainda não têm um entendimento muito claro do que é a fisioterapia, do que se faz. Normalmente é só para quando está com algum problema no braço, fratura, ou alguém caiu. Então, hoje, além de conhecê-la, vamos entender muito mais sobre a fisioterapia. E tem até uma questão da fisioterapia, da especialização dela, uma das, que são várias, em dermatofuncional. Então, para aquelas pessoas que tiveram alguma paralisia ou precisam se reestabelecer de alguma forma, a profissional está aqui. Bem-vinda. Muito obrigada. Eu agradeço o convite e fiquei realmente muito entusiasmada para vir. Então, vamos lá, vamos aproveitar esse entusiasmo e conta tudo para a gente. Primeiro, eu gostaria que você se apresentasse, falasse da sua formação. Eu sei que você veio de São Paulo para Brasília. Conta um pouquinho para a gente essa trajetória de lá para cá, os 10 anos na sua clínica, que você se especializou, e hoje aqui, até essa chegada em Brasília. Sim. Eu me formei em 2000, no interior de São Paulo, e de lá para cá foram 10 anos de clínica própria, onde eu descobri que eu realmente gosto de todas as áreas da fisioterapia. E por isso várias especializações, porque eu gostava de trabalhar com tudo. E eu falo para todo mundo que o fisioterapeuta ele sai um clínico geral da faculdade. E daí, de acordo com o que ele vai atendendo, vai trabalhando ou vai gostando, ele vai se especializando. Nós temos todas as especialidades médicas, então a gente pode trabalhar em qualquer área. Mas mesmo para quem não faz as especialidades, a gente pode trabalhar em todas as áreas, né? E então foram 10 anos de experiência com clínica própria, que é muito interessante. Depois eu vim para Brasília e aqui eu já estou há 15 anos. E aqui em Brasília o foco maior foi na dermatofuncional, com pós-operatório e da saúde da mulher. E eu te falo, se você perguntar para mim qual das áreas eu gosto mais dessa, eu vou falar que eu gosto das 3. O que é essa dermatofuncional? Você falou em pós-operatório, pode ser uma pessoa que faz uma cirurgia no rosto, mas precisa ter um problema ou toda cirurgia no rosto vai precisar de um acompanhamento? Explica pra gente. A dermatofuncional, ela é a fisioterapia relacionada, ligada, né, à dermatologia, à cirurgia plástica e às cirurgias em geral. Porque o cuidado da fisioterapia ali sempre, né, o cuidado da fisioterapia sempre vai ser com função. O fisioterapeuta, ele é o especialista em trazer função para o músculo e para a pele. Então, todas as cirurgias, qualquer tipo de cirurgia, nós vamos pensar que vai ter um corte cirúrgico. Se tem um corte cirúrgico, eu preciso cuidar desse corte cirúrgico. E é o fisioterapeuta que vai cuidar. Então, a gente pensa em prevenção de todos os problemas que possam ser dados numa cicatriz. Aí você fala assim, é só estético? Não, função. O pior problema de uma cicatriz é a perda da função. Se eu tenho uma cicatriz que ela se adere, por exemplo, se aderiu ao músculo, eu vou ter uma propensão daquele músculo a ter dor.
ou não estar com a função certa, então eu não vou ter um movimento correto. Se eu pensar no rosto, eu vou poder ter uma pessoa que não tem uma expressão correta, ou que ela começa a ter dor crônica, que pegue alguma parte de inervação. Se eu pego uma cirurgia convencional, por exemplo, uma abdominoplastia, que não foi bem feita a fisioterapia, às vezes aquela cicatriz ela vai estar inestética, ela não está bonita, mas ela pode acarretar problema lá na coluna lombar, porque ela está relacionada, ela pode acarretar problemas da parte abdominal e pode ir para o assoalho pélvico, entra na saúde da mulher. Então a fisioterapia, a conexão dela é muito grande. Por isso que quando alguém me pergunta qual área você cuida, eu não consigo falar que eu cuido só de uma área, porque quando eu olho para o paciente, eu olho para ele como um todo. Porque o nosso corpo é todo interligado, todos os músculos se interligam com fáscias. Então eu vou ter pele, articulação, músculo, tudo ligado. Então nessa área da dermatofuncional, ela fica... Você volta mais para essa área que não é estética, mas você volta para todos os pós-operatórios, e você vai ter todos os tratamentos também de estética. Então, quando eu penso em flacidez de pele, em gordura localizada. Então, eu tenho uma área estética que ela trabalha, mas eu tenho toda uma área muito importante, que é o restabelecimento da função normal. E aí eu vou pensar em movimento e em força. Chocada com uma situação, de verdade. Nem eu sabia dessa, gente. Não, na verdade, a cada entrevista... eu percebo o quanto eu sabia pouco e achava que entendia tudo de alguma área. Eu não sabia. Então, quer dizer que qualquer cirurgia, se possível, na verdade, o ideal seria que alguém fizesse uma fisioterapia após. O ideal que a gente fala, o ideal mesmo, é que procurasse o fisioterapeuta antes, porque daí a gente ia explicar tudo que a cirurgia poderia causar. Então, se o paciente já me procura antes, que agora é o que acontece, a gente já vai conversar tudo. E eu já posso fazer um preparo antes. Então, dependendo de onde for feita a cirurgia, eu vou fazer um trabalho de fortalecimento dessa região, um trabalho de melhora da mobilidade pelo tempo que ele vai ficar sem poder movimentar. Eu já posso preparar essa pele para ela ter ser mais maleável, então ela vai recuperar mais rápido. Então, se você consegue pegar o paciente antes, ele vai vir muito melhor para tratar o pós-operatório. O pós-operatório, a gente vai ter um cuidado global com ele. Meu foco principal, se eu penso numa cirurgia de grande porte, que tem um grande corte, meu foco principal é ali na área do corte. Trabalhar para aquela cicatriz, para que ela seja cicatrizada o mais rápido possível e que eu não tenha perdas de função para aquele corpo. Mas ao mesmo tempo que eu estou cuidando da cicatriz, eu estou pensando na função que aquele paciente está sem fazer. Qual o movimento que ele não pode fazer para melhorar a cicatrização dele? Então eu já estou evitando que ele tenha problema com aquela musculatura. E eu já estou pensando que ele tem que ter força. Então eu já estou trabalhando força com ele para que ele não... É sempre pensando em não perder função. Nós somos isso. O fisioterapeuta é o profissional que vai trabalhar músculo, força, mobilidade, melhora de função. Então eu falo que isso é qualidade. E pele, né? O nosso maior órgão do corpo, né? E quando você falou sobre os problemas, né, após uma cirurgia, você não trouxe o nome, mas a aderência, justamente na hora que você falou, eu me lembrei, eu tive uma apendicite grau 4, tive que cortar, gente, do umbigo. É uma cicatriz grande. Enorme, né? Até... Você vai chegar até lá quase na fase púbica ali, né? Quase na fase pública. Eu ia falar outro nome, ainda bem que nós temos a Maristela aqui. Então, até quase na fase pública. Ali, bem no ali. Pubis. E eu sinto dor até hoje. Sim. Só que eu, de verdade, nunca tinha ouvido falar, né? Tanto que parece que colou, a cicatriz colou lá dentro na barriga e ele não descola, tanto que eu tinha a impressão, assim, eu sempre, né, pensando que poderia engravidar de novo. Eu tenho um filho de 20 anos e não tive mais filho. Que eu queria engravidar, porque aí eu imagino, olha a minha cabeça, que a barriga ia crescer, meio que aquilo ia descolar, e aí depois voltaria, se tivesse que fazer uma abdominoplastia ou alguma coisa. Então, poxa, essa é a aderência, esses são os problemas que poderiam ter sido evitados. Aí o que a gente fala é, por exemplo, às vezes você é uma paciente que se chegasse lá para mim, não ia me contar da sua cirurgia, ia me contar de uma dor crônica que você tem. Eu tenho essa dor há tantos anos e você não ia fazer a ligação com essa cirurgia.
E daí, se eu não vou cuidar disso, a gente vai ficar cuidando de uma dor muscular lá nas costas que está sofrendo com a aderência que você já tem. Isso é super comum acontecer. Toda paciente que chega para mim com dor crônica na coluna lombar, eu vou investigar a região abdominal dela. Porque provavelmente ela pode ter uma cicatriz, ela vai ter uma aderência, e se eu não liberar essa cicatriz, não liberar essa aderência, não liberar a parede abdominal dela, eu não vou conseguir tirá-la dessa crise de dor lombar. E até quanto tempo depois você consegue liberar essa aderência? Liberar mesmo a aderência, a gente fala, eu não tenho mais aderência, isso a gente começa só no início, né? Pós, eu melhoro todos os sintomas dessa aderência. Eu consigo ter um pouco de melhora? Então, se eu pego uma aderência que eu falar assim, nossa, a gente viu aqui que ela está muito profunda, eu consigo palpar, eu melhoro isso, mas ela vai permanecer ali, a gente só consegue cirurgicamente, né? Mas eu consigo melhorar o músculo que está aderido ali e ele que está perdendo a função. Então, isso eu sempre melhoro. Independente de quanto tempo uma pessoa tem de um pós-operatório, ou independente de quanto tempo uma pessoa tem, por exemplo, de uma postura ruim, que a gente já tem ali uma deficiência na parte óssea, né, um desvio ósseo, isso eu não melhoro mais. Mas o músculo que está sofrendo, isso eu melhoro, sempre. E é através de manipulação, de aparelho? A gente tem grandes tecnologias que vão nos ajudar. E o fisioterapeuta vai trabalhar sempre com radiofrequência, com ultrassom, com luz pulsada, com laser, né? Então, as tecnologias vão ajudar muito. Mas o fisioterapeuta é profissional da mão. Nós somos terapeutas, a gente trabalha com a mão. Esse é o nosso grande instrumento. E um pós-operatório de uma cirurgia de face, por exemplo. Hoje em dia, as DIPs, os lifts estão muito em alta, né? Sim. E acontecem os cortes por aqui. Logo depois da cirurgia, ou quando o médico libera, a paciente vai até você e você vai manipular também. Manipular. Hoje a gente tem, com as parcerias junto com o cirurgião, porque isso é muito importante, né? Se a gente pensar, um cirurgião faz ali horas de cirurgia, ele tem todo um cuidado, um preparo. Se ele não me conhece, não conhece o jeito que eu trabalho, claro que ele não vai indicar. Ele vai ter medo e a gente tem que concordar com ele. Então, às vezes, eu pego o paciente tardio, porque o cirurgião pediu, não vamos mexer, né? Não vamos trabalhar com isso. Mas o ideal seria a gente iniciar já no primeiro pós-operatório. Então, o primeiro dia de pós-operatório, a gente já inicia, porque ali a gente trabalha com prevenção. Aí eu consigo trazer para essa paciente uma melhora desse processo inicial, que é o processo mais inflamatório, né? Logo nas primeiras 24, 48 horas. Então, o trabalho inicial é sempre o melhor. Mas a gente tem alguns protocolos de não vamos mexer agora, vamos esperar realmente 48 horas para ver se não desenvolveu um problema do pós-operatório mesmo, que o cirurgião precisa estar vendo ali, que seria, a gente pensa ali, alguma hemorragia na hora, né? Então ele precisa visualizar o local e a gente inicia com 48 horas de pós-operatório. E é manipulação mesmo. É manipulação. Mesmo com ponto? Mesmo com ponto. E qual a vantagem exatamente? Eu estou ali com um corte, você vai estimular a corrente sanguínea para que possa haver uma colagem, como seria de uma forma mais simples? Quando a gente inicia, né, pensando num pós-operatório, então eu tenho um processo inflamatório ali no local, que está se formando nessas 24, 48 horas. Né? Quando eu entro com a fisioterapia e manipulo aquela região, eu ajudo a drenagem linfática, que é a natural do corpo. Então eu estou auxiliando o corpo a trabalhar melhor. E daí você pode usar com tecnologias também, que seriam acessórios, a gente depende do caso, a gente pode entrar com ultrassom para ajudar nesse edema, dependendo do caso, eu posso fazer o tape, que está muito... todo mundo pode colocar tape? Nem todo mundo pode, nem todo mundo precisa, mas quando ele é bem indicado, ele é maravilhoso, porque eu vou fazer uma compressão do local, evitando que esse edema fique maior. Então, a fisioterapia entra para auxiliar o corpo. O corpo vai fazer aquilo sozinho? Vai. A gente tem que entender isso, né? Nosso corpo regenera. A fisioterapia entra para otimizar esse processo. O que é o tape? O tape é uma fita que ela cola na pele e ela faz uma compressão. Ela tem ela é maleável e você coloca a compressão
do que você quer trabalhar. Então, se eu quero um tape compressivo para melhorar um pós-operatório, eu faço a pressão necessária no local. Eu quero só ajudar a circulação, eu consigo cortar o tape e auxiliar ali a drenagem linfática do local. Então, ele entra também nos auxiliando como se o corpo permanecesse fazendo a drenagem linfática pela pressão que o tape faz. Você atua em 5 áreas distintas, é porque ela gosta mesmo, não, vocês viram, ela já falou que na hora de escolher não teve essa possibilidade. Como é que essa prática ela se integra? Eu entendo que quanto mais a gente vai estudando, a gente vai percebendo que tem um método que funciona melhor e acaba tendo o nosso DNA. Isso. Foi assim que funcionou para você? Como são e que áreas são essas, né? Eu acho que a primeira mesmo que eu fiz, se eu não estiver errada, foi a reeducação postural, o RPG. Justamente porque eu pegava paciente com dor, eu estava com 1 ano de formado, 1 ano de trabalhando, eu acho que isso a prática auxilia muito, então 1 ano trabalhando, o paciente chegava com dor, eu fazia fisioterapia convencional e falava, não é isso, eu preciso trazer mais, e daí eu me apaixonei pelo método que é reeducar a postura. E todo mundo fica, mas reeducar a postura, eu aprender a sentar certo? Não, é reeducar o seu músculo que está há tanto tempo numa posição errada, então ele está contraído demais ou relaxado demais. E você dar essa função novamente para o músculo. E isso não tem como eu fazer por um segmento, eu faço no corpo inteiro ou eu não faço. Essa visão de reeducar a postura me fez olhar para o paciente sempre como um todo. Aí começaram a surgir. O paciente chegava com uma lesão pós-operatória que for de ombro. Eu já entendia que o ombro está ligado à cervical, que está ligado à torácica, ligado à lombar, que liga ao quadril, que um desvio no joelho pode estar me prejudicando aqui. Chegava uma gestante. Vamos trabalhar ser gestante, eu começava a ver todos os desvios que o corpo ia, né, acontecendo no corpo durante os 9 meses e eu trabalhava toda a reeducação da postura ali. Pegava um pós-operatório e entendia que pela postura que ela estava prejudicando outra área do corpo, porque o corpo não estava mais na função correta. Isso interligou. Aí fui fazer a pós-graduação em dermatofuncional. Você vendo tudo que a pele traz para o corpo. Daí eu falava, por que eu não vou pensar nisso num outro paciente? E daí você começa a englobar. Então, hoje eu não consigo falar que eu trabalho uma coisa com o meu paciente. Todos os meus pacientes acabam passando por todo esse processo. Seja que eles me procuraram por dor ou por um pós-operatório, eles vão passar pela reeducação, porque não tem como eles sair disso, né? Então, a gente trabalha geral mesmo, global. Hoje eu falo que eu atendo áreas específicas, mas é porque acaba que eu fico em clínicas específicas, indicação específica, mas aquele meu paciente do pós-operatório de cirurgia plástica passou por essa parte que todo mundo acha que reeducar a postura é ortopedia. O meu paciente de ortopedia passou por cuidados que só seriam da dermatofuncional. A minha paciente da saúde da mulher vai passar por cuidados muito eficientes mesmo da reeducação postural que ela nem imaginava. Então, elas são interligadas, né? E pode ser que na atuação, quando você entendeu ali, fez o diagnóstico, pode ser que você vá misturar, vai colocar essas práticas juntas, do tipo o Pilates junto. Então, quem é atendido por você tem essa vantagem de você poder aplicar nessa colcha de possibilidades que você tem aí, uma delas ou todas elas. Acaba no fim, entra quase todas, né? Claro que às vezes você vai pegar por exemplo, eu trabalho com atletas, então uma alta performance ali. Acaba que às vezes ele não vai ter esse cuidado da dermatofuncional, mas é muito difícil eu pegar um atleta que não tem cicatriz. Ele já passou por pós-operatório, com certeza. E às vezes eu vou dar um cuidado para aquela cicatriz que ele nunca teve. E aquele cuidado da cicatriz vai fazer diferença, né? Fiz um cuidado estético? Não. Eu fui lá olhar se aquela cicatriz não tem nenhuma aderência. E às vezes eu descubro aderências na cicatriz que a gente melhora a performance dele. Todas as minhas pacientes de pós-operatório de cirurgia plástica vão trabalhar reeducação postural, porque eu vou ensinar a respiração. Elas precisam respirar corretamente. E essa respiração vai trazer para mim a consciência de abdômen, de assoalho pélvico, e eu consigo restabelecer mais rápido a abdominoplastia dela. Então, ela vai sair com esse a mais, que eu nem acho que é a mais, eu acho que é necessário mesmo, né? E as minhas pacientes de saúde da mulher, todas vão ter que aprender realmente a consciência corporal do assoalho pélvico, que é muito importante. Era o meu ponto agora, inclusive, saúde da mulher. O que você faz na fisioterapia?
Você falou, as minhas pacientes de saúde da mulher, o que que você trata, o que que você cuida, o que que você melhora? A saúde da mulher, ela é um campo muito amplo, né? Porque geralmente a mulher chega na fisioterapia quando ela realmente tem um sintoma muito específico que está atrapalhando muito a qualidade de vida dela. O mais comum deles é as mulheres chegarem com incontinência urinária. Fica muito comum. Estou tendo escape de xixi. E pior, falam para mim, é normal. Não, não é normal. Pode ser comum, mas não é normal de jeito nenhum, né? O que a gente tem que entender? Existem vários tratamentos que vão estar englobados. A saúde da mulher, ela entra num campo muito grande. E hoje a gente entende que é totalmente voltado à medicina regenerativa, né? Essa mulher, ela precisa desses complementos. Ela quase sempre chega a mim no período que? Pré-menopausa ou menopausa. Então ela está com déficit hormonal, ela está com fraqueza muscular, ela está com vários sintomas que, se a gente começar a falar, todo mundo vai falar que se associa. Não dorme direito, está acima do peso, está sem ânimo para nada, não consegue malhar, não consegue ganhar músculo. Então, eu preciso que ela trate isso. Então, a gente trabalha muito em casamento com a ginecologia, sempre. Com a hormonioterapia, sempre. Essa mulher, ela tem que ser acompanhada. Se ela chega a mim pós o ginecologista, eu já estou com o trabalho andando, senão eu tenho que fazer esse abraço dela, né? Mas são mulheres que quase sempre estão com esse sintoma. Então, se eu falar em incontinência urinária, se eu pensar em tudo isso, a gente entra num campo gigante. Se eu pensar só na fisioterapia, eu penso no quê? Assoalho pélvico. Ele fechou um funil e chegou no assoalho pélvico. O assoalho pélvico para homens e para mulheres significa qualidade de vida íntima. Qualidade de vida íntima é você ter a sua função estabelecida de continência urinária, fecal e sexual. Isso tudo está ligado. O assoalho, ele é a base ali, ele segura todos os nossos órgãos internos e ele segura o principal, que é a bexiga, por isso que é o sintoma mais fácil, né? Ah, tô tendo escape de xixi, porque a bexiga não está no lugar dela. Só que ele também faz um papel crucial com os músculos acessórios, que é o abdômen. Então, um abdômen, né, o core, eu preciso estar com ele fortalecido, com glúteo e interno de coxa. Então, eu já penso, interno, glúteo e abdômen, coluna. Uma boa postura é fundamental. Se eu pego um paciente que tem qualquer problema postural, eu já vou conectar ele ao assoalho pélvico. Então, todas essas mulheres, quando elas chegam a mim, eu já sei que eu preciso trabalhar postura nelas. Todas. Todas vão ter um problema postural, elas vão ter uma fraqueza muscular intensa de abdômen. Então, a gente vai graduando, claro. E hoje eu trabalho com uma tecnologia que me ajuda muito, que é a cadeira em sela. Então ela traz ela me otimiza o tratamento, mas eu preciso trazer para a mulher consciência corporal sempre. Essa mulher precisa saber onde está o assoalho pélvico dela e o que ele faz. Como que ela contrai, como que ela relaxa e o que ela pode fazer para ajudar. Então, essa consciência é a primeira etapa. Aí você consegue trazê-la para as tecnologias, para os tratamentos, e essa mudança de chave para a mulher, a qualidade de vida é outra. O que acontece com essa mulher? E depois você vai me contar o que é essa cadeira em cela. O que ela restabelece? O que estava ruim? Alguma flacidez? E o assoalho pélvico, ele não é o canal? Não, não é o canal. O assoalho pélvico, quando a gente mostra ali na anatomia, ele parece uma redinha de sustentação. Então, acabou o canal, eu vou ter a base do assoalho pélvico, né? Então, quando a gente trabalha, na fisioterapia convencional, a gente acaba trabalhando com eletrodos no canal para trazer esse fortalecimento elétrico ali, então a estimulação elétrica, para eu fortalecer o assoalho pélvico com a parte da associação da eletroterapia, né? Então, a gente tem equipamentos para isso. Ou eu vou trabalhar com campo magnético para trazer o fortalecimento ali. Então, vou induzir o assoalho pélvico a contrair pelo campo magnético. Ou sem nada disso, eu vou ensinar a mulher a fazer o exercício. A maneira mais fácil, mulheres e homens, né? Vamos deixar bem claro, assoalho pélvico é para os dois. A maneira mais fácil da gente lembrar como que eu contraio o assoalho pélvico é pensar na força que você faz quando você não quer fazer xixi, né? Que você vai querer segurar. Então, esse é o mais correto, mas não é simplesmente segura o xixi, não. Eu preciso saber contrair.
Como eu tenho, ele fica numa posição do canal, a gente tem ele circular, então quando eu penso em contrair, eu tenho que pensar que eu contraio como se eu estivesse sugando para cima, levando para o umbigo. Eu gosto muito de brincar com as pacientes falando, imagina um zíper que está fechando, trazendo para o seu umbigo. E você está imaginando que você suga e puxa. Lembra muito o pompoarismo, por isso que existiam ali de colocar cones, onde você sugava o cone e segura o cone. Não basta só sugar. Você tem que ter a força da contração. Mesma coisa quando eu penso em outro músculo. Eu peço para você, faça uma contração do bíceps. Não adianta você fazer isso. Você tem que fazer a contração e segurar o tempo de contração. A mesma coisa com o assoalho pélvico. Quando eu trago essa consciência para a mulher, um dos primeiros sintomas que ela vai falar para mim é ela consegue novamente perceber o corpo dela. Então, não vou nem falar dos sintomas da incontinência urinária, porque isso traz muito dificuldade social. É horrível uma mulher ter que sair de casa pensando em colocar um absorvente, pensando que se ela correr, espirrar, tossir, der risada, ela vai ter um escape. Isso é horrível. Não dá. Eu falo que ele é contra, né? É um abismo social que traz, e é um tabu que a maioria das mulheres não falam, né? Acham que não vão contar, é um detalhe. Na parte sexual, isso traz muita complicação, porque a mulher fica muito constrangida, ela tem medo de perder a urina ali durante uma penetração, durante um esforço. Aí tem mulheres que não têm relação, porque elas têm medo de perder a urina. Então, assim, ele vai trazendo várias consequências. E é nesse nível de não conseguir É nesse nível, de não conseguir segurar. Eu já tive pacientes que contavam para mim que, assim, só percebiam que tinham escape quando elas percebiam a roupa molhada. Elas não tinham nenhuma consciência. Aí a roupa estava molhada, tinham percebido que tinham tido escape. E você consegue, vou falar muscularmente, você consegue trazer isso novamente. Existem casos cirúrgicos? Existem vários. Mas a gente vai ter que lembrar, até para o sucesso de uma cirurgia, ela tem que ter essa consciência corporal novamente. Senão vai acontecer de novo. Vai acontecer novamente. É músculo tem que ter força. Então eu preciso descobrir como levar força para esse músculo. A associação da tecnologia é excelente, porque ela faz com que isso aconteça, mas a mulher tem que ter a força muscular dela, ela tem que ter a consciência corporal dela, e a gente trabalha com a tecnologia para ajudar. E Mari, quais as causas, quais os fatores que promovem? Tem uma idade específica? Tem tudo a ver com gestação ou pode ser que não? Não, na verdade tem a ver com o esforço. Então, por exemplo, por que é tão ligada à gestação? Porque a gestação causa um esforço a mais ali para o assoalho pélvico durante 9 meses, né? Tem a ver com a obesidade, porque vai causar um esforço a mais para o assoalho pélvico. Tem a ver com a atividade física de impacto, que causa um esforço a mais para o assoalho pélvico. Então, o esforço a mais, sem a consciência corporal, vai trazer isso. A idade, porque com a idade a gente vai ter o envelhecimento de tudo. E o envelhecimento traz essa fraqueza muscular. Por isso que a gente percebe, por exemplo, eu estou tendo flacidez. A flacidez ela é de pele e ela é de músculo. Então, o envelhecimento vai causar. Por isso que a grande chave é a gente lembrar que eu tenho que tratar antes. Todo mundo deveria ter essa consciência corporal. Todo mundo deveria fazer esse trabalho de fortalecimento de um músculo tão importante, tão pequenininho. Que é assim, ele é prejudicado o tempo inteiro. Em pé, ele é prejudicado. Porque a gente está em pé, eu estou fazendo uma pressão ali sobre ele. Exato. Ficar muito tempo segurando o xixi, ele está prejudicando. Então, tem várias coisas que meio que naturalmente a gente faz e ele é prejudicado. Então, a gente tinha que ter essa consciência, trabalhar ele diariamente. Então, não tem assim, só as mulheres? Não, os homens também. Quase todos os homens pós-cirurgia de próstata irão passar por isso. Então, ele precisa fortalecer o assoalho pélvico dele pós a cirurgia. Ficar um tempo de sonda, por qualquer que for o motivo. Então, pós-operatório, geralmente é colocado uma sonda, né? Ele vai passar por E o assoalho pélvico do homem, o exercício é esse mesmo? Que pra gente, você falando inconscientemente, Sim. A gente já faz e conhece. Para eles é os o homens mesmo também, canal, vem ali pelo meio que a ureta. Isso. Eles a mesma, a gente fala com eles da mesma maneira. Vamos tentar, aquela força que você faz, que você quer segurar o xixi, é essa mesma força que eu preciso. Só que no caso do homem, se eu for fazer com eletrodos na fisioterapia convencional, eu não consigo pegar igual na mulher ali, que a gente tem esse canal. Neles a gente tem que estimular através do ânus, para poder pegar o canal e estimular o assoalho pélvico.
É muito mais invasivo. Por isso que nos homens eles têm, assim, quase nenhum deles continua. A gente tem agora a grande tecnologia que faz eles fazerem a fisioterapia, né? Gente, o quanto o homem... Eu não sei se você conceitua isso como machismo. Sim. E por este machismo, né, sofre tanto, tanto que eles morrem mais, Sim. Todas as doenças, todos cuidam, os né? índices, gente. A gente percebe, assim, o homem demora mais para procurar uma ajuda, né, de qualquer área da saúde. Ele precisa realmente estar com um sintoma muito exacerbado para ele ir atrás. Ele sempre acha que meio que está natural, está normal, vai melhorar sozinho. E quando ele se depara com alguma coisa que é mais íntima, é mais difícil para ele. Aí que complica. Aqui no consultório aberto, um dos nossos principais objetivos é poder trazer esse tipo de conhecimento para vocês, e muito provavelmente as mulheres vão ser a nossa principal audiência, porque é a mulher que cura o lar, é a mulher que busca o tratamento para o filho. Então, em primeiro lugar, cuide de você, tenha todo esse conhecimento. São tantas coisas que a gente pode prevenir. Sim. Poxa, já pensou? Eu não ouvi na adolescência que eu precisava cuidar melhor e exercitar o meu assoalho pélvico. Exato. E nem depois da gravidez, e nem antes. O que sempre acontece? Minha mãe é meu laboratório de tudo, né? O da menopausa eu acreditava que única e exclusivamente era calor. Chegava tirando o sutiã. Ela trabalhava em 3 hospitais, chegava em casa arrancando aquilo, e a gente... O que é isso? E ela também teve essa questão que teve que fazer uma cirurgia, colocar uma redinha, né? E por isso eu sei, mas nunca, durante as conversas, eu não sei se a correria da gente, ou é um período que estamos todas procurando nos profissionalizar, estamos sendo mães nesse período, então são tantas coisas, só que a conta chega e é alta. Exato. Eu costumo falar, eu escutei isso de uma médica que eu trabalho com ela, a doutora Giovanna Migliomi, ela falou uma vez que nós somos as primeiras mulheres que vamos viver mais tempo na menopausa. E isso é muito correto. E eu fico muito feliz, porque eu falo que eu quero viver até os 100 anos e, se possível, eu quero viver mais. Mas para isso eu quero ter qualidade. Sim. Então a gente chega aí numa conta de 40, 50 anos, que antigamente você pensava, não vou fazer quase mais nada. Hoje em dia eu tô chegando nos 50 anos e para mim eu tô no auge. Eu quero fazer, do que eu fiz até agora, eu quero fazer o dobro. Exato. E para isso eu preciso ter essa qualidade. Então a longevidade é você pensar que você tem corpo forte e funcional. Eu preciso fazer todos os meus movimentos. Eu quero andar sozinha, eu quero sentar sozinha, levantar sozinha. E eu não quero ter nenhum tipo de problema como esse. Eu não quero ter um escape de urina. Principalmente sabendo que eu poderia ter trabalhado a musculatura para não ter isso. Então a gente deveria, as meninas deveriam, no primeiro dia que vai na ginecologista, a primeira vez, explicarem para ela. Mas eu penso que deveria ter sido falado isso lá naquela aulinha de educação física, com a criança pequenininha. Aprender a respirar, que respira profundo, puxando o ar pelo nariz, solta pela boca, e que nessa hora que você solta pela boca, você faz essa força igual de segurar o xixi, que você contrai o abdômen. Então, isso deveria ser ensinado. Que quando você está correndo, né, aquelas pequenininhas, aquelas aulinhas de educação física, todo mundo correndo lá, ninguém fala, respira, solta o ar pela boca, vai agachar, agacha soltando o ar e contraindo ali o períneo. Isso deveria ser falado. A gente já estava exercitando antes. Obrigatoriamente, toda mulher que pensa em engravidar tem que pensar em fortalecer o assoalho pélvico dela. É obrigatório. Mas eu não quero ter parto normal. Não precisa. Não é essa a ligação. A ligação é, você vai passar 9 meses que você vai ter uma distensão do abdômen, seu músculo. Até a gente produz um hormônio que relaxa a musculatura para você tentar o parto normal, né? O corpo se prepara. Isso vai prejudicar mais ainda o teu assoalho pélvico. Então, era obrigatório. Tudo bem. E no pós-parto? Mais obrigatório ainda. Que daí eu preciso trazer a função novamente para aquele músculo. Eu não tenho que pensar estético. O estético, ele vem junto com a função. Se eu estou bem, vai apresentar no meu estético, né? E daí, ótimo, maravilha. Mas primeiro eu pensaria na função. Então, para mim, hoje, quando eu falo que nós vamos viver mais, graças a Deus, a gente tem junto a prevenção, a manutenção para trabalhar essa longevidade. Então, para mim não adianta eu chegar, e todos nós vamos chegar 80, 90, 100, mas eu quero chegar andando, caminhando, consciente
E eu falo mais, que como eu falo que eu sou fisioterapeuta, eu falo que eu sou profissional do movimento e do músculo, a gente já sabe que toda a parte cognitiva precisa de ter músculo. Então ainda tem mais essa ênfase, né? A gente quer estar bem na parte nossa cognitiva, a gente quer chegar lúcida, eu preciso ter músculo para isso. Exatamente. E eu ainda acrescento, depois da manutenção, o respeito. Sim. Porque nós, quem, né, tem filhos aí, tem que compreender que eles precisam ter a liberdade de sair, de ter a vida deles, sabendo que nós estamos bem. Sim. Que não estamos precisando de alguém para nos segurar, ou eles preocupados olhando câmera o tempo todo, porque nós não fizemos atividade física. Sim. Porque nós não nos cuidamos. Eu acho que já deve ser o 3º programa que eu falo sobre isso, e eu espero de verdade. Eu não tenho, né? Eu espero também ser uma centenária, né? Mas porque hoje em dia são filhos de 80 anos Sim. cuidando de pais centenários. E eu também quero, né, viver bem e bem melhor do que... Porque eu falo que eu não me trocaria hoje pela Carolina de 20. Uhum. Né? Eu acho que a maturidade, quando ela chega mesmo com tantas dores, com tantas coisas que a gente passa, está muito gostoso. Essa da vida começa aos 40, eu acredito realmente nessa máxima. É muito... Eu estou bem, e quero muito viver, né, com essa maturidade, com essa paciência que vai chegando. Se alguém da minha equipe ouvir falar com essa paciência, eles vão falar, mentira, eu não tenho paciência. Mas olha que eu estou bem melhor. E esse respeito pelo outro, sabendo que você vai viver bem, Sim. Porque tem gente que não adianta, não é por si mesmo. Né? Então, que tenhamos essa consciência. Sim. E eu agradeço essa informação que você trouxe, porque cada mãe que conseguiu ouvir... Gente, sensacional, isso é consciência, né? Mas você imagina que eu sou de outra área, tanto na parte da saúde, quanto atuante em outra profissão, eu não tinha pensado isso. Poxa, tinha que começar também, assim como a educação financeira, Sim. assim como a inteligência emocional. Sim. O que você está sentindo? Você pode sentir raiva, sim. Sim, é natural. Mas onde é que a gente vai externalizar isso? Nossa, sensacional, tá aí, um projeto importante. Quem sabe a gente grava um curso para pais começar... Gente, porque não respira mesmo. Até hoje eu tenho dificuldade de respirar. De respirar. Eu mais escuto isso. Eu estou cansada de respirar. Por quê? A gente fala respirando. Ninguém para pensar na respiração, né? E a respiração é importantíssima em tudo. Quando você respira corretamente, você trazer essa quantidade correta de oxigênio para o seu corpo, você melhora a drenagem linfática do seu corpo, você melhora a circulação do seu corpo, você faz com que o trabalho da caixa torácica ele é importantíssimo para liberar a minha musculatura posterior da coluna. Então isso eu causo um relaxamento para aquele músculo, um diafragma que tem expansão total. Esse movimento dele aqui, ele faz com que o meu assoalho pélvico trabalhe corretamente também e tá tudo associado. Por isso que eu falo que não tem como desassociar. Daí você vai pensar numa respiração, todo o trabalho dela ali, eu cheguei no meu quadril, do meu quadril eu cheguei na parte mais importante para todos nós, né? Porque é a área reprodutiva. Então, assim, é a área de saúde mesmo. A gente já vai pensar em toda a parte hormonal da mulher, do homem também, mas assim, falando mais para nós, o público feminino, quando a mulher ela tá bem, estar bem com o corpo dela, funcionando, ela também melhora a parte dela hormonal. Vamos chegar ao ponto de ter que fazer reposição? Claro, porque tudo vai trabalhando menos com a idade, né? E a gente não está falando de repor a mais, a gente está falando de ficar bem, né? Mas quando eu tenho um corpo que está funcionando muscularmente bem, e ele está com força, você está com um corpo que está trabalhando bem, é uma máquina completa. Sim. Aí você tem qualidade. Eu falo da Slim Fit, né? Eu faço Slim e foi o local, né? Já trabalhei com um personal, já tive a oportunidade de ter, acho que 3 personagens diferentes e o quanto lá é o lugar que eu mais tenho ouvido falar em respira. Sim. Por mais que em outros locais, sou extremamente grata, a gente ouve, respira, mas lá é uma dedicação do tipo, quando você abaixar, porque não é em todo movimento, tem um movimento que você inspira, tem um movimento que você respira, e eu acredito que
o foco delas em um número menor de pessoas faz com que isso... E o quanto facilita para o exercício? Claro. O quanto aquilo fica bem melhor. E aí a gente chega em alguém que tem 46 anos de idade e ainda não sabe respirar. Sim, que é a coisa mais comum que eu vejo. Não sabem respirar. Então, vamos pensar nisso, que é E importante. é importantíssimo. E me fala que cadeira em sela é essa? O que é que ela tem de diferente? A cadeira em sela, hoje eu brinco que eu falo que ela é o meu domo de ouro ali. Realmente eu coloquei ela nesse padrão para mim, por quê? Porque ela traz esse fortalecimento para o assoalho pélvico. Ela é uma tecnologia patenteada de uma empresa, ela tem um campo magnético para fortalecimento muscular. Igual você às vezes já conhece com placas que você coloca tipo no abdômen, faz aquela contração para você fazer o fortalecimento. Só que eles fizeram ela em campo, uma poltrona onde você senta, eu vou ligar e ela vai fazer 11.000 contrações, sozinha. Onde você não vai precisar pensar nisso. São involuntárias. Eu não tenho como brigar com 11.000 contrações, porque se você imagina que eu preciso que você faça uma contração durante uma respiração, então imagina quantas contrações você irá fazer. Só a gente tentar pensar num ciclo respiratório. Mais ou menos, se eu fizer muito certinho, eu vou conseguir fazer em torno de uns 40 contrações aqui, né? Durante um ciclo, durante um minuto inteiro. É muito pouco, perto de 11.000 contrações. Por minuto? 11.000 contrações por sessão. Por sessão. Numa sessão inteira, 11.000 contrações. Forte, que para chegar na intensidade dela, eu colocaria eletrodos no canal, então eu não consigo pôr forte, porque é muito sensível. Ali no caso, como você está sentado, o campo magnético fecha e você consegue fazer essa intensidade forte. Então, todas as pacientes que sentam, os pacientes homens também, eu consigo chegar em 100% de intensidade. Isso é muito. E consigo chegar a 28 minutos. Então, são 11.000 contrações com uma intensidade muito alta. O que ele faz? Fortalecer assoalho pélvico. Isso a gente já viu em vários estudos. Quando você faz ali um ultrassom do músculo do assoalho pélvico, ele estava fraco, fininho, e você faz o tratamento, ele volta a ter o volume que ele deveria ter. Aí a gente entra que assim, um músculo forte ele tem volume, né? A gente ganha sarcômero ali no músculo, então eu tenho volume muscular. Ela consegue fazer isso para mim. Então, quando ela surgiu especificamente para incontinência urinária. Você trabalhar a incontinência urinária, que eu precisava fortalecer, e a pessoa senta e fazia as sessões certinho, porque não precisa tirar roupa, não dói, não é invasivo. Então, você vai pronta do trabalho, 28 minutinhos você consegue colocar na sua agenda, em vez de fazer 1 hora, em vez de fazer 30 sessões, você vai fazer aí 8, 10, 12 no máximo. A gente tinha pacientes que faziam 50 sessões de fisioterapia. Então, ela veio para otimizar. É realmente isso. Ela não tira o papel da fisioterapia de jeito nenhum. Então, se eu pego uma paciente que não tem consciência corporal, que não sabe contrair, não sabe relaxar, eu preciso treinar isso antes para depois otimizar na cadeira. Mas o que eu trabalho hoje em dia? Eu trabalho com a cadeira e os exercícios juntos. Então, primeiro eu já expliquei tudo para minha paciente, ela já entendeu como que ela faz o exercício, eu coloco ela na cadeira, deixo ela sentir a cadeira para não brigar ali. A hora que ela está tranquila na cadeira, a gente começa a fazer os exercícios. Então, eu ganho 2 sessões juntas, então otimizo mais ainda, né? E a gente começou a trabalhar com ela e descobrir outras coisas, que assim, ela trabalha muito a incontinência urinária, muito, mas ela também trabalha a incontinência fecal, porque estão ligados, né? A gente tá o assoalho pélvico e a disfunção sexual, muito. Então, mulheres que têm muita dor espireníaca, aquela dor pélvica forte, às vezes ela não conseguia ter relação e ficava com alguns tratamentos restritos, a gente descobriu que com a cadeira em sela, com o campo magnético, lógico que eu mudo todo o parâmetro dela, ali eu não estou pensando em fortalecer, na verdade eu estou pensando em ajudar pelo estímulo a fazer ela saber relaxar. Mas a gente foi ganhando outros tratamentos. Tem um caso que a gente gosta muito de falar, um paciente de esclerose múltipla, 37 anos, se eu errar a idade, mas era isso, 30 e poucos anos, chegou até mim pela indicação do urologista com incontinência fecal, acontecendo às vezes 20 episódios ao dia. Ele não tinha qualidade de vida nenhuma. E a gente falou, vamos tentar com a cadeira. Então, o caso do campo magnético
ter uma estrutura que eu consigo modular ele ali, então deixa ele mais leve, deixa ele mais forte, mais rápido, eu consegui não deixar esse paciente que é uma esclerose múltipla ter contração, eu não perdi ele em contração, em espasmo muscular, porque eu graduei a cadeira, mas eu consegui em 4 sessões fazer ele novamente ter a contração do esfíncter. Parou de 20, foi para 5 episódios ao dia, e hoje ele não faz mais o tratamento comigo. Ele já me mandou mensagem que ele não tem mais. Ele manteve os exercícios e o estímulo da cadeira, ele não tem mais a incontinência. Então eu falo, tem casos que a gente às vezes não sabia como lidar, poderia imaginar que um paciente desse não ia ter um protocolo bom, vai ter que viver com a incontinência fecal, e com o uso da tecnologia, ela veio. Então, eu gosto de falar que a tecnologia ela veio para nos ajudar, ela está aqui para nos ajudar e a gente tem que aproveitar ao máximo, ao máximo. Maravilha, né? Tem muitos malefícios, dependendo, né, de como é utilizado, mas tem benefícios enormes. Quando você vai restabelecer alguma questão cirúrgica e esse paciente não pode sair de casa? Eu vou. Você faz atendimentos? Eu faço domiciliar. E esse daí é engraçado, que eu escuto de muitos colegas, eu não gosto de trabalhar domiciliar, eu amo. Eu adoro, porque quando eu chego na casa do paciente, eu entendo tudo que ele vive. Ali eu entendo tudo que está errado, tudo que precisa ser mudado, porque a sua casa diz muito sobre você, né? Então, dependendo do que você precisa de tratamento, quando eu chego lá, eu entendo que eu tenho que mudar várias coisas na sua casa. Então, isso dá para vários tratamentos. Quando eu pego o pós-operatório, às vezes eu chego, tá com poltrona errada, tá com altura de cama errada, tá com colchão errado, tá com roupa errada, porque quando você vai ao consultório, você foi toda bonitinha. Quando eu chego à sua casa, você tá lá, às vezes você tá com um sapato que não pode ser usado, você tá sem uma plataforma que eu preciso de apoio para sua coluna. Então ali eu consigo ver muita coisa que vai auxiliar no tratamento. E eu chego, é uma intimidade, realmente. Eu falo que profissional, quando a gente chega dentro da casa de alguém, eu tenho que saber me portar, é uma intimidade a mais. Mas essa intimidade pode me trazer muitos benefícios para o tratamento. Então eu vou até o paciente. Só nesse caso da questão de cirurgia, ou tem, no caso de algum paciente idoso, ou que precisa de RPG, ou de mais visitas, sendo que vai precisar de você mais vezes, você também faz? Hoje é meio que uma escolha. Meus pacientes podem escolher qual clínica que eles vão, qual é mais próximo, ou se eu vou a domicílio. E eu tenho vários que gostam que eu vou, porque é mais prático, é mais cômodo. Isso aconteceu muito na época da pandemia, porque não podiam sair, né? E daí depois isso tudo voltou e acabou ficando mais cômodo. Mas eu tenho, o pós-operatório é um caso bem clássico, porque pós-operatório é bem difícil para você sair, mas tem o caso de idoso, tem o caso de crianças, e o fato de ser mais cômodo, aí também. Então é uma escolha. Como eu gosto de atender domiciliar, eu não acho isso ruim, essa vivência que eu tenho do ambiente, até para ensinar, eu falo muito de tarefinhas, todos os meus pacientes vão ter que fazer tarefinhas, e quando eu vou à casa deles, eu consigo adaptar as tarefinhas mais fácil para ele, né? Então eu vou em qualquer caso. Falando das suas mentorias agora, né? Porque além dos 10 anos sendo empresária, cuidando da sua própria clínica, você já está há quantos anos em Brasília? 15? Aqui são 15 anos. 15. De profissão aí? São quase 26 anos. Quase 26 anos. Então chegou a hora que você entendeu que tem algo a agregar para outros profissionais. Como é que funciona a sua mentoria? O que você quer deixar para esses profissionais? Como é que eles chegam até você e como é que eles saem? E que profissional, né, é o ideal para fazer essa mentoria com você? Quem está começando ou quem já se estabeleceu, mas quer inovar de alguma forma? A mentoria ela surgiu de algo que eu já fazia, mas não era estruturada, né? Então, essa troca de experiência foi daí que surgiu a mentoria. Vários profissionais, e aí são vários mesmo. Eu tenho muitos profissionais fisioterapeutas que me procuram, e daí, geralmente, quando é o fisioterapeuta, quase sempre ele quer mais a experiência, quer entender melhor qual curso ele deve fazer, qual a bagagem ele deve adquirir para trabalhar com aquilo, quer entender o jeito que eu trabalho. Então, assim,
É complicado, porque eu falo que quando você adquire uma bagagem, você coloca tudo, né? Então, hoje em dia, numa avaliação minha, meu paciente vai passar por uma avaliação que é de RPG, de pilates, de pós-operatório, de dermatofuncional, de atleta, entra tudo. Então, essa bagagem que eu comecei a passar. E hoje eu tenho vários médicos que me procuram para entender como é que eles têm que trabalhar com o fisioterapeuta na clínica. E como que eles podem associar as tecnologias que são do uso do fisioterapeuta, né? Para eles conseguirem trazer uma qualidade melhor. Porque o que a gente foi entendendo é que eu preciso trabalhar junto. A fisioterapia, ela é parceira da medicina, né? Ela é parceira de várias áreas da saúde. A gente fala muito da medicina, mas eu sou parceira do odonto. Trabalho muito com a DTM, né? A disfunção da ATM, e eu preciso do dentista junto comigo. Mas a mentoria, ela veio surgindo disso. Então, é toda a minha bagagem, toda a minha experiência, de todos os cursos que eu trabalho, de todas as tecnologias que eu trabalho, ofereço isso de uma maneira exclusiva para o mentorando. Então, ele escolhe o que ele quer. Então, eu tenho médicos que me procuram para isso. Eu preciso de treinamento para minha equipe. Então, ele quer fazer comigo para entender, para poder passar. E daí eu tenho físio que me procura, que ela quer exclusivamente sobre avaliação. Eu preciso entender e avaliar. Eu tenho físio que me procura porque já trabalha com reeducação postural, mas não consegue associar a reeducação postural nas áreas de pós-operatório. Aí eu tenho também quem me procura de pós-operatório porque não consegue fazer uma boa aplicação, uma recuperação boa, o paciente não desenvolve a dor. Então, ela é voltada para cada segmento. Ela é montada por ser ao vivo junto, então assim, a gente tem online, a gente tem presencial, podem vir até mim, a gente leva até a clínica, faz uma vivência inteira, ou eu vou até a clínica e eu participo da vivência. Essa é uma das mais interessantes, porque quando vem até mim, vai viver o que eu vivo. Quando eu vou entender o que o profissional está vivendo, como é que ele trabalha naquela equipe, e quase sempre eu percebo que é essa conexão que às vezes não tá dando certo. Não tem uma liberdade grande do fisioterapeuta com o médico que ele trabalha, ou o médico não entende a fisioterapia, então ele não consegue pedir ou não consegue absorver aquilo ali. Então, quase sempre é isso. Ela é totalmente aberta para o que precisa, a gente conversa, a gente faz uma entrevista inicial, uma conversa inicial, aí a gente traça uma programação, entrega isso, está tudo certo, e daí a gente faz a mentoria. Maravilha. Então, ela não é uma mentoria em grupo, a não ser que seja para a equipe. Isso, aí acontece em grupo. Ou seja, você que é fisioterapeuta, tem os médicos, né? Você trouxe. Além dos médicos e fisioterapeutas, tem outros profissionais? Eu já tive treinamento de equipe que estava técnico de enfermagem, que é a equipe que trabalha na clínica, né? Multidisciplinar Isso. Ali. Então, geralmente, a equipe da clínica, da profissão, do instituto, do médico, do odonto, é aquela equipe ali que a gente trabalha juntos. E esse profissional que queira compreender, otimizar o tempo, aproveitando da sua bagagem que já está toda mapeada, pode te procurar e especificamente você vai atendê-lo naquele item. Aí você dimensiona quanto tempo vai durar e como vai ser. A gente faz uma programação de acordo com o que o profissional quer e precisa, né? A ideia é otimizar para o profissional uma bagagem grande e trazer para ele qualidade para o tratamento dele. Sempre o nosso resultado melhor, eu falo, você teve um resultado bom? É quando falam para mim que os pacientes estão tendo qualidade no tratamento, estão saindo com a resposta positiva. Tá tudo certo. A tecnologia, além da Encela que você falou, tem alguma outra que você associa e você acredita que ela está hoje potencializando a longevidade das pessoas? Sim. Eu falo que a saúde da mulher me abriu a cabeça, muito, porque ela está muito em alta e a gente está tendo aí pelas primeiras vezes, né, essa parte regenerativa dentro da ginecologia. Então a gente está junto, né? Nós estamos junto com os médicos caminhando e vendo o quanto isso é importante. Trazer essa longevidade que a gente quer com a qualidade, eu preciso associar tudo isso. Então hoje a gente tem maravilhosas tecnologias que é o trabalho do físio, que entra a radiofrequência, que entra o laser de CO2, que o físio também trabalha junto com uma equipe médica.
E tem a luz pulsada, que eu vou trazer essa parte também de melhora, de ganho de flacidez. Então, quando eu penso na tecnologia, o que ela traz para mim de benefício para eu levar para o meu paciente? É quando a tecnologia vai me trazer melhora de pele, então melhora de flacidez, melhora de força, melhora do músculo. Se eu tenho tecnologia que me traz isso, ela vai melhorar meu tratamento, sempre. Então hoje eu trabalho junto com as tecnologias para desenvolver isso mais fácil, mais rápido. Aí eu não falo nem que é otimizar, é trazer resultado mesmo. Não é somente acelerar. Não, é resultado específico mesmo, que a tecnologia é real. É comprovado cientificamente que eu tenho resultado com ela. Você já mencionou que você gostaria que as pessoas mudassem ou melhorassem a visão delas com relação à fisioterapia. Sim. E que pontos você gostaria que essas pessoas pudessem entender de uma forma diferente ou segundo a sua perspectiva? Eu acho que todo mundo entende a fisioterapia só na ortopedia, uma lesão. Quando as pessoas entenderem que fisioterapia é uma conexão do seu corpo, é você pensar no seu corpo inteiro trabalhando bem. Aí você vai entender o que é a fisioterapia. Então, o fisioterapeuta, ele é movimento, ele é conexão com músculo, com força, com função. Quando a gente entende que a fisioterapia é para trazer função, trazer qualidade para aquele movimento, trazer força para o seu corpo, aí não tem como você achar que a fisioterapia é uma área, né? Ela vai estar em todas. É qualidade de vida. E a fisioterapia, ela é preventiva. Eu trabalho nos sintomas, lá no tratamento, sim, mas eu trabalho preventivamente. É muito melhor você ter um corpo que não vai ter dor do que você trabalhar em cima da dor. É muito melhor você trabalhar um corpo antes, quando eu pego uma criança, ela tem mobilidade, ela tem, o músculo tá ali todo flexível. Se eu continuo aquele trabalho com ela, ela vai chegar um adulto sem perda de mobilidade nenhuma. Então ela teria que entrar ali. Ela trabalha preventivamente, depois ela fica na manutenção e ela vai continuar para trazer sempre longevidade. Então, eu gostaria que as pessoas entendessem que fisioterapia está ligada em toda a área da saúde. Não tem como você ser saudável se você não tem um corpo ativo e funcional. Qual a sua visão de futuro para as suas mentorias? Eu acho que a visão que eu mais gostaria mesmo é que tudo tivesse conectado, que todas as áreas da medicina, todas as áreas da saúde entendessem que a gente tem que trabalhar junto. Então, assim, cada vez mais eu estar dentro de outras áreas para entender que a fisioterapia ajuda ali também. E as pessoas às vezes realmente não sabem, é falta de conhecimento. Então, não sabe que às vezes um problema de visão, um oftalmo precisa de um físio trabalhando com ele. A ginecologista ou urologista precisa de um físio. Às vezes eles não precisam estar juntos, mas eles têm que ter essa conexão de trabalho. Obrigatoriamente, o obstetra tem que ter um físio, o ortopedista tem que ter um físio. Então, assim, a fisioterapia e a medicina deveriam estar juntas. Então, eu penso que a mentoria é para trazer essa visão. A mentoria é para deixar que todos os profissionais entendam que a gente anda juntos, nós somos parceiros, né? Para trazer qualidade de vida para os nossos pacientes. São nossos, não é dele, não é meu, são nossos pacientes. E a intenção pessoal, enquanto educadora, pensando num legado, nesses profissionais, nesses fisioterapeutas, na verdade, no paciente que vai estar sendo ali atendido num todo, qual é o legado que você quer deixar? Que a gente não consegue chegar com uma longevidade se a gente não tiver um corpo ativo. Trabalhe o seu corpo agora, tenha um corpo ativo agora, procure entender tudo que o seu corpo está te falando. Quando eu falo muito isso, o corpo fala, ele fala através de dores, né? Então ele fala dessa maneira. Então não chegue à dor, trabalhe antes para você chegar ativamente. Quero que todas as pessoas tenham qualidade de vida e a gente, para isso, precisa ter um corpo muito ativo, muito funcional. E o que você deseja é que esses profissionais que vão fazer as mentorias tenha essa visão. Não segmente, né? Eu não trabalho com... A gente pode estar trabalhando numa área, tem profissional que gosta, eu quero trabalhar só com a área da mulher, não tem problema. Mas que ele entenda que a paciente, quando chegar ali, ela é um todo. Ela não é uma área específica, ela é todo um globo. Nosso corpo é isso, né? Ele está inteiro conectado. Então, a gente tem que olhar, é isso que eu gostaria de passar, que as pessoas olhassem para o paciente como um todo e trabalhassem aquilo como um todo. E também lembrassem que a gente tem o quê? Nosso corpo, a parte emocional é muito intensa.
Se a gente não está bem emocionalmente, não tem como o corpo estar bem. Então, essa conexão também é muito importante. Você trazer para a paciente essa consciência do que ela está sentindo tem muita relação com como o corpo dela está agindo. E a gente consegue conectar tudo. Ou como ela está lidando e cuidando ou não cuidando do corpo dela. Não cuidando. Porque, como a gente já falou aqui na nossa conversa, né? A pele é o maior órgão do corpo. Tem gente que nem um filtro solar passa. Não. Não dorme, não se alimenta bem, não faz atividade física. Sim. E acredita e ainda assim, e eu tô cansada, e vamos lá, e anda, e vamos trabalhar mais horas e mais horas. Eu tô com dor. O nosso corpo é uma inteligência, ele tem que ser cuidado. Como um todo. Assim como uma amizade, assim como um relacionamento, Sim. ele tem que entender o quanto você o ama e você está cuidando, e assim vão ser as respostas. Eu não sei se isso faz sentido para você. Total sentido. Eu acho que você tem que se relacionar bem com o seu corpo. Gostar do seu corpo. Sim. Querer que ele esteja 100%. Cuidar dele, não porque você o rejeita, mas porque você o ama. Isso. E para a academia, além da estética, muito pela funcionalidade, para que você realmente viva mais. E isso é consciência do quanto nós merecemos ser bem tratadas. Para que assim ele nos responda, porque a gente precisa dele o tempo inteiro. Para tudo. Para tudo. Eu falo que a fisioterapia é cuidar. E cuidar é amar. Então, eu falo que nós somos o profissional do amor nesse sentido. A gente está cuidando o tempo inteiro. E a gente cuida de todas as etapas. Então, eu não gostaria que o fisioterapeuta fosse visto como cuidar dos sintomas, cuidar da patologia. Eu gostaria que a fisioterapia fosse vista como preventivo dos sintomas e das patologias. O cuidar que a gente tem de comer bem, dormir bem, se amar, se respeitar, fazer de tudo para o seu corpo estar ativo, né? Então, você tem que fazer atividade física e a fisioterapia, ela entra com esse cuidado. Eu não sei se você vai atingir o que você deseja, mas você pode ter certeza que eu compreendi claramente durante esse nosso tempo. Sou, inclusive, muito grata por explicações tão claras. Agradeço por essa disponibilidade e disposição para que que a nossa audiência aqui do Consultório Aberto também tenha a oportunidade de utilizar e colocar em prática tudo. Eu vou colocar. Que bom. Pode ter certeza, porque muito em breve eu vou estar fazendo. Eu tenho 2 cirurgias que são, né, importantes e uma até maior. Vou te procurar, sim, para entender como é que eu posso melhorar isso, até porque as últimas feitas eu tinha aí pelo menos 10 ou 15 anos a menos. Vamos levar em consideração que pele, tudo isso... Sim, tem bastante influência. Porque eu sempre falo, minha cicatrização é ótima, e isso. Peraí, quantos anos você tem hoje e como estão as coisas? Então, saiba que uma vida... Então tem 100% de validação, que chegue muito bem aí. Exatamente, se a gente consegue atingir uma vida, a gente já atingiu muito. E aqui, né, estou eu, e tenho certeza que as pessoas, quando elas têm os olhos abertos, né, quando elas têm essa oportunidade de ouvir, de entender, e há realmente uma compreensão, há uma mudança. Mas sem isso, esse eu acredito que também é o nosso papel, informar. Informar. Foi uma das minhas ideias da mentoria também, por isso que no Instagram eu comecei a falar mais, que eu falava, eu não gostaria que somente quem chegou até mim soubesse. Eu gostaria que as outras pessoas soubessem o tanto que a fisioterapia pode ajudar. Então, aí que eu comecei a falar mais, comecei a colocar minha carinha ali, falando, e esse é um dos intuitos mesmo. Devagarinho, as pessoas vão conhecendo, vão falando e vai mudando. Então, continue. Obrigada, foi ótimo. Adorei. Muito obrigada adorei também. mesmo. Tá com a mãozinha gelada aí, né? Gente, até o próximo Consultório Aberto.